Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola. E eu sou Valéria Delísola. E onde você tá, Valerinha? No Delísola Cast. O podcast em que a gente fala de vários assuntos aleatórios, mas com baseamento filosófico, científico. E qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre carisma. E aí, você se considera uma pessoa carismática? Você consegue perceber o carisma das pessoas à sua volta? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Inclusive, vamos dar dicas pra aumentar esse carisma. Sim. Então, se você aí, ó. Será que é possível aumentar? Você aí, ó. Será que não fica forçado a pessoa tentar melhorar o carisma? Pode ficar, mas tem jeito de melhorar. Isso sem dúvida, a gente vai falar no episódio de hoje. Só que antes da gente começar o tema de hoje, Falar dos nossos patrocinadores. falar dos nossos patrocinadores. Ele tá achando que eu vou fugir de um tema aqui, uma surpresa pra vocês, mas vamos falar dos nossos patrocinadores primeiro, antes da surpresa. Exatamente. O hidromel, Felipe Mid. Quem sabe aí já pôde experimentar, tem vários sabores e tem desconto com o nosso cupom. E é uma delícia, tá? É um hidromel, que é um vinho feito de mel, né? Com mistura de licor, uma delícia. Só que eu não tô podendo tomar, não é mesmo? Por que você não tá podendo tomar hidromel? É a surpresa, né, de hoje. Qual que é a surpresa? A família Delísola Cast vai crescer, minha gente. Vai ter que colocar depois, em breve, 2 cadeirinhas aqui, ó. Porque é isso aí. Estamos esperando um casalzinho. Isso. 2 de uma vez. 2 bebês aqui, ó. Então, quem já tiver notado aí que eu estou um pouco mais rechonchuda, é por isso. Porque eu estou Exatamente. carregando 2 bebês. Rafael, Beatriz. E quem já segue você ou já me segue no Instagram já sabia disso, né? É verdade. Lá no Instagram nós já avisamos. Então, essa é a novidade e em breve estarão aí entre nós. Com certeza. E já vão estar gravando, já vão começar youtuber. É isso aí. Já começar a gravar vídeo. É. Vai ser legal demais. E se você quer comprar um Flip Mid, aponte para o QR Code que está na sua tela. A não ser que esteja grávida de gêmeos. A não ser que esteja grávida de gêmeos. Aí não compre Flip Mid. Não é recomendado. Ou compre e não bebe, dá pra alguém. Ou então só cheiro, porque o cheiro é muito bom, né? O cheiro é gostoso também. É, outro dia mesmo eu fiquei cheirando assim, e sem poder beber, mas ano que vem, né, já vou voltar a tomar meu Philip Mid. Com certeza. Agora, voltando a falar do tema, que é carisma. Antes eu queria dar algumas definições que a gente tem em dicionário de carisma. Depois falar sobre como que alguns pesquisadores, divulgadores têm falado mais cientificamente de carisma. Isso. Tem um dicionário bem legal online, que chama Priberan. É um dicionário de português. E ele coloca 2 conceitos. Coloca um da antropologia, que é a autoridade de um chefe fundado em certos dons sobrenaturais. E coloca o segundo, que é aquele que a gente mais usa no dia a dia, que é grande prestígio de uma personalidade excepcional ou o ascendente que ela exerce sobre outrem. E agora, eu achei interessante que eu olhei também em inglês no dicionário de Oxford. E eu tive a impressão que no nosso senso comum, ao menos aqui no Brasil, a definição que a gente usa é mais essa de Oxford do que essa do Priberan. Vou ler em inglês, hein? Atenção. Atenção. Colocou aqui. The powerful personal quality that some people have to attract and impress other people. Aí deu de exemplo. The president has great personal charisma. A palavra é carisma também, só que com CH. Traduzindo, né? É uma qualidade, olha que interessante, colocou que é uma qualidade pessoal poderosa que qualificam não, falei errado. É uma qualidade pessoal e poderosa de algumas pessoas que elas têm de atrair e impressionar outras pessoas. E eu gostei muito disso porque o carisma tem muito a ver com o poder, o prestígio, dentre outras características que a gente exerce no outro. Verdade. E o senso comum acaba achando que o carisma é apenas ser simpático, né? Pois e é. tem elementos a mais do que... Exatamente, não é um cara legal. Não é um cara legal apenas. O carisma, ele é mais profundo, né? E, aliás, antes de você entrar aí, que eu sei que tem muita coisa para falar sobre o tema hoje, por que surgiu, né, esse tema, por que nós vamos falar sobre carisma hoje? Pelo seguinte, pessoal,
O Alberto fala muito sobre carisma nos cursos dele, né, no seu curso de PNL e tudo. E quando eu vi a primeira vez, eu fiquei encantada. E para mim é um dos pontos altos do seu curso, né? Quando você explica sobre o carisma e tudo. E eu falei, vamos falar sobre isso lá no podcast. É claro que hoje você vai nadar de braçada no tema, que é um tema que você domina bastante, mas eu quero muito te ouvir também, porque é muito legal e vocês vão aprender muito aí hoje, viu? Porque é conteúdo de curso e a gente vai trazer aqui, né? Então foi por isso que surgiu esse tema. E o mais interessante sobre carisma, que mais me fascina, é porque tem algumas personalidades que exercem um carisma e que, de certa forma, é incontestável. Uhum. Igual o Silvio Santos, por exemplo. Sim. Agora, algumas são muito divisivas. Você pega, por exemplo, figura do Trump, figura do Pablo Marçal, Do Lula. figura do Lula. Por que que é diferente do Silvio Santos? Uhum. Que o Silvio Santos é quase unanimidade, né? Até quem não gosta dele vai falar Vai que ele reconhecer que é é. o cara mais carismático. É o carisma personificado aqui. Inclusive, muita gente não sabe, ele quase foi nosso presidente da República. É verdade, eu lembro Ele quase disso. foi. Ele estava muito na Aham. frente Isso foi o do quê? Collor, 90 do e Lula, 89. 89? Foi a eleição que teve o Collor e o Lula. Nossa, eu era muito pequena, E- mas eu lembro disso. Eu lembro que teve até a musiquinha, que era tipo uma marchinha de carnaval, ou será que a memória é falsa minha? Essa marchinha de carnaval, não sei. Aí tem a do Não sei Pipa, porque- do Forró Não Sobe Mais, mas não sei se ele usar ela pra é. presidência, não. Mas- O que eu lembro foi que... Aí eu não vou saber exatamente o que foi o processo eleitoral, mas eles impediram a candidatura dele por alguma questão burocrática. Não sei se é o partido que não podia, ou se ele perdeu algum prazo em relação ao tempo que tinha que sair da televisão, porque tem essa questão, né, envolvendo as concessões. Ele ganha de lavada. Não, eu Já lembro... pensou? Mais do que isso, eu lembro das primeiras pesquisas. Eu lembro que era tipo Silvio Santos contra... Você lembra? Eu Você era lembro tão disso. criança. A maior era criança que assistia muito Silvio Santos. Era tipo E Silvio Santos. já era o pequeno rei da memória. Era tipo 30 e tantos % e Lula e Collor lá embaixo, lá embaixo. E Silvio naquela Santos- época a popularidade do Lula era bem baixa, né? Não é bigode de ouro. E não, e outra coisa, o pessoal não entende que naquela época o Lula não tinha o perfil conciliador que tem hoje. Não era carismático. Não era carismático. É. Ele ficou carismático depois. Exatamente, ele teve um trabalho aí em relação ao carisma, porque E também ele era teve visto... uma questão, desculpa te cortar, mas teve uma questão midiática também, né? Porque a Globo colocava só as falas bonitinhas do Collor, todo engravatado ali, todo Isso é um editado, debate, isso é um bonitinho. debate. E o Lula colocava aquelas falas erradas dele, quando ele trupicava e com o cabelo todo esgandaiado, né? Então, teve um trabalho da mídia aí também de tornar a figura do Collor carismática e a do Lula Claro que não, sim. né? Inclusive, pra acabar com o Lula, chegaram a falar de uma questão... Não sei se teve uma ex-namorada dele que fez aborto, enfim. Ah, isso eu não lembro, mas não. tem uns Teve boatos, isso? assim. É. Bom, se eu não me responsabilizo por esses fatos históricos que eu tô falando aqui Da agora. década de 80. Eu me responsabilizo pelo carisma que eu vou falar daqui a pouco. Sim, Essas sim. fofocas políticas, mas, de toda forma... Mas você concorda, então, que houve uma construção da persona do Lula, do carisma dele, né? Assim. Não, sim, existe uma construção, mas eu também acho que tem elementos que são inatos. E eu quero comentar sobre esses elementos hoje. Certo. Aham. E aí, para começar a falar de carisma e elementos do carisma de uma forma um pouco mais científica, eu adoro contar a história da Marilyn Monroe. Ai, eu amo essa história. A história Aliás, é legal eu amo a demais. Marilyn, gente, assim. Valerinha é fã. Sou muito fã. Dá pra fazer um episódio só de Marilyn Monroe. Sabe quem é muito fã também? O Fábio Puentes. Ah, é? Fábio Puentes considera a Marilyn Monroe a mulher mais linda, E mais fantástica. mais Você maravilhosa chega na casa e dele... mais talentosa e totalmente malfadada pela mídia, porque, assim, tantas críticas desastrosas feitas em face dela que não faz o menor sentido. E- Marilyn é, assim, Fábio Puentes tem coleção de caneca da Marilyn. Tudo da Marilyn tem na casa dele. Ele é fãzaço da Marilyn. eu E aí tenho todas tem as uma- biografias. E até uma história bem interessante da Marilyn, que é o seguinte. Marilyn, ela foi um mito, um ícone pop, numa época que a gente não tinha esse excesso de informação. Não existia TikTok. Hoje, você, por exemplo, é comum... Por exemplo, eu tava no evento do Hotmart. Aí, conheci um Zequinha que eu nunca tinha visto na vida. De mó gente boa e tal, conversamos. E ele tinha 3 milhões de seguidores.
É como a gente se deparar com pessoas que têm 10 milhões de seguidores, 5 milhões Não de fazer seguidores, ideia de quem e a gente que não é, sabe né? quem é. Por quê? É nichado. Uhum. Assim como tem pessoas que eu considero extremamente famosas, pelo meu nicho, você considera mega famosa por, enfim, pelas suas vivências e tudo mais, e muita gente não conhece. Uhum. Só que naquela época não existia isso, não. Naquela época o que a gente tinha de famoso era aquele famoso que estava em todo o mundo, literalmente no mundo todo, simultaneamente. E a Marilyn, ela estava querendo, já era a mulher mais famosa do mundo, querendo fazer um book natural de fotos dela. Um book natural. Só que como que você vai conseguir fazer isso? Aí ela falou assim, eu quero tirar fotos no metrô. Aí o povo, não, a gente dá um jeito. A gente conversa com a prefeitura de Nova York e a gente bloqueia várias Fecha o metrô. estações, fecha vários quarteirões, você tira as fotos. Ela, não, eu não quero isso não. Eu quero tirar as fotos no meio do povo. Nossa. Mas sem o povo estar em cima de mim. Sendo Marilyn Monroe, Gente, né? é uma coisa muito surreal. Isso é muito surreal. Ela queria tirar essas fotos. E aí ela teve uma ideia. Ela chamou um fotógrafo, Ed Fingers, e eles fizeram isso em 1955 por uma revista chamada Red Book. E o plano era, vamos tirar fotos da Marilyn de forma totalmente espontânea, sem aquela imagem glamurosa. Mas não ia fazer cosplay, de falar, fazer o tipo... Com um a cosplay peruca, pobre, ou de que ela não tinha dinheiro. Não. um disfarce, não. Não, nada disso. Nada disso. E aí, vamos colocar na tela aí? Pode colocar bem devagarzinho? Cada foto eu vou comentando. Olha, ela então tirou essa primeira foto. E o povo assim, como que não estão reconhecendo ela, né? Ela tá toda arrumada, maquiada, com o cabelo de Marilyn. Ela não tá disfarçada. Não. Coloca a próxima, por favor. Olha, ela olhando... E o povo atrás, o povo assim. atrás andando. Olha lá, não tá escondendo nada. Pode passar. Aí a próxima foto. Essa é demais. Imagina, o povo lá não tá nem olhando pra ela. Imagina. Tá tipo como se estivesse lendo jornal ou lendo um livro. É a Marilyn Monroe dentro do vagão de metrô em Lotado. Nova York, lotado. Lotado. E ninguém percebendo Ninguém que era Marilyn Monroe. Pode passar mais uma. Essa aí. Mais uma. Agora eu tenho a impressão que esse rapaz passando atrás é da equipe. Mas ela tirou no meio de todo mundo. Sim, no meio de todo mundo. Pode postar mais uma? Essa aí, ó, com aquele mesmo rapaz, meio que conversando, isso aqui. Lá no fundo tem um guardinha. Um guardinha de boas que não tá, enfim, sendo segurança. Pode tirar as fotos. E o mais interessante da história não é isso, não. O mais interessante é o seguinte. Depois que ela tirou as fotos, o fotógrafo estava absurdado. O tal do Ed Fingers. E ele falou o seguinte. Como você fez isso? Aí conseguiu se camuflar no meio das pessoas. Ela falou assim, sem muito simples, é muito simples. Neste momento, eu sou Norma Jean. Quem que é Norma Jean, Valerinha? É o nome de batismo de Marilyn Monroe. É o nome de batismo. Uhum. Marilyn Monroe é o seu nome artístico. Aí, o relato que tem, inclusive o relato é do fotógrafo e do dono dessa Red Book, que é a tua história, que ela falou assim, você quer que eu chamo ela? Ele falou assim, como assim? Você quer que eu chame a Marilyn Monroe agora, sem mudar de roupa, sem nada? Ela fez uma pose, ela mexeu rapidamente no cabelo, que já estava todo pronto. Ela mudou o olhar dela, fez uma pose imponente, e neste exato momento, todo mundo do metrô a reconheceu. E aí ele falou que ele passou o momento mais desesperador da vida dele. Aí foi aquele furdúncio, né? Imagino. Quem já viu aqueles filmes, né, da bitomania, do pessoal correndo, era aquilo com a Marilyn. E aí conta que aí ela começou a rir e ele desesperado, vamos sair correndo, e a multidão correndo atrás. E aí eles saíram do metrô, entraram correndo no carro e foram embora. Impressionante, né? Como que pode? Ela, com o olhar mudando assim, né? A feição. Ela não teve que tirar um disfarce, não teve que tirar peruca, óculos, nada disso. Ela mudou o jeito dela, chamou agora, vou chamar Marilyn Monroe. Impressionante. E você percebe então que existe aí, que eu acho que é algo tanto de inconsciente quanto de consciente em relação a esse carisma dela. Ou seja, não é tão espontâneo
como pode parecer. Aham. Tem elementos aí que são trabalhados. Aquele sorriso dela, o icônico sorriso, ela fala, né, nas biografias que era um sorriso ensaiado, era próprio para a personagem. Exatamente. E ele foi parte É, da revelação dela. sim. Sem o sorriso, ela se camuflava, né? Sem os trejeitos Marilyn Monroe, ela se camuflava no metrô e com esses elementos aí do carisma, aí ela se revelou. Muito legal, eu amo essa história. Pois é, e é interessante que tem uma autora bem legal chamada Olivia Fox Cabani que lançou um livro. Eu tô falando como se tivesse sido lançado esses dias, mas na verdade o livro deve ter uns 15 anos já. Mas lançou um livro super legal em que ela fala de várias pesquisas envolvendo elementos do carisma. A palavra carisma, é claro que é uma palavra que já está no nosso cotidiano. Só que ela começou a querer decodificar elementos deste carisma. Porque, claro, tem muita coisa inata que a gente não consegue realmente fazer. Mas tem muita coisa que ela percebeu que era trabalhada e que dava para realmente melhorar, trabalhar. Inclusive, um exemplo que ela dá, que eu adoro, eu recomendo vocês aí fazerem, é ver a diferença das apresentações do Steve Jobs, da Apple, no início da Apple, que ele era um cara sem carisma nenhum, que ficava totalmente com a postura menor, mais tímida, menos atraente, para aquele Steve Jobs que anunciou o iPhone. É uma diferença, assim, brutal. Brutal. Então, não é algo, assim, tão intuitivo quanto a gente imagina. E aí, ela começa a falar de carisma pensando em alguns elementos. Primeiro, é que o carisma frequentemente vai estar associado com 3 elementos, e eu achei super interessante esses elementos, porque a gente pediu o pessoal mandar no nosso Instagram personalidades que eles consideram carismáticas. E é interessante que vai ter gente, por exemplo, que vai falar uma pessoa, pegar uma figura aqui divisiva. Vai pegar, por exemplo, o Pablo Marçal, e tem gente que vai falar que ele é mega carismático, e tem gente que vai falar que detesta, que acha que não tem carisma nenhum. E esses elementos que ela traz nos dão ideia sobre por que o carisma acaba sendo diferente. E ela coloca 3 elementos: poder, calor humano e presença. O poder tem a ver com a percepção que as pessoas vão ter da pessoa carismática em relação à sua capacidade de impactar o mundo dela. E essa capacidade de impacto, ela é medida pela gente de várias formas diferentes. Dinheiro, força, virilidade, sex appeal. Você pega a Marilyn Monroe, ela exercia muito poder também pela quantidade de ciúme que ela despertava nas mulheres e a quantidade de paixão que ela despertava nos homens. E é interessante que inteligência também acaba virando um elemento de poder para essas pessoas. E é mais curioso ainda em relação ao poder, é que você vai ver que, em geral, uma das partes mais treináveis em relação ao carisma vai ser o poder. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Agora, além do poder, a gente vai ter calor humano, que são pessoas capazes de ter uma empatia, uma conexão genuína com outras pessoas. Isso gera muita comoção, gera muita conexão das pessoas com essa pessoa carismática. E, finalmente, presença. Que é aquela pessoa que está presente naquele momento, naquela hora. Geralmente, é a presença que vai conectar o poder e o calor humano. E, pode falar. E essa tríade, ela não necessariamente vai ser equilibrada, né? Assim, 33% Claro cada que um, não. né? Uns têm muito poder e baixa empatia, enfim. Mas quem tem carisma, pelo que eu entendo, né? Que você sempre explica, a pessoa vai ter esses 3 elementos, mas cada um em uma certa medida, né? Inclusive vão ter alguns que eu acho que o elemento que mais gera paixão e divisão é o poder. E é interessante, né? Porque é marcante, né? O poder eu acho tão interessante que eu vou falar do caso Pablo Marçal, porque envolveu vários elementos interessantes. Primeiro, por que Pablo Marçal
é tido por algumas pessoas como uma pessoa tão carismática? Não vou nem entrar aqui no método de política, se gosta do cara, se não gosta, falando desse aspecto mais técnico. Ele é um cara que mostra poder o tempo todo. Ele mostra que tem um poder financeiro gigantesco. Eu não preciso disso aqui não, eu tenho dinheiro pra caramba. Ele chega pro Datena e fala, você não tem coragem de bater não. Essa sinalização de virilidade, essa virilidade, agressividade também é poder. Também é poder. Então ele mostra poder em relação a dinheiro, mostra poder em relação a coragem, virilidade. Agora, tem outros elementos da política, personagens da política, que também fazem algo parecido. E você vai ver que tem algo de comum entre eles. Outro é o Trump. O Trump também chega lá na hora, não importa de falar que... É o cara da contracorrente. O cara que é diferente, que tá contra a mídia, o sistema, e que vai quebrar tudo, enfim, que vai fazer diferente. É uma forma de poder, não claro deixa que é de poder. ser. Agora, o que é mais interessante é o seguinte, o poder, quando ele vai ficando forte demais, ele vai ficando cada vez mais polarizado. É por isso que pessoas que mostram poder demais, seja de forma intelectual, seja de forma de dinheiro, ostentação, são pessoas que as pessoas vão ter uma divisão muito grande. E acontece com o Pablo Marçal, acontece com o Trump. Outro exemplo, que inclusive eu dei a palestra no Mastermind dele, é o Thiago Finch. Quem não sei se vocês conhecem, o Thiago Finch fez o maior lançamento de produto digital. E ele tem poder pra caramba. Ele fez o maior lançamento de produto digital do mundo. Faturou assim milhões e milhões de reais em pouquíssimo tempo. E quando você vê o personagem criado em termos dos vídeos, em termos da persona dele, é um personagem que mostra poder num nível altíssimo. Sim. E o mais interessante é que o próprio Finch já falou publicamente várias vezes que ele não finge ser outra pessoa. Não, ele não finge. Mas ele fez alguns testes com profissionais, psicólogos, para identificar o que seria uma persona que ele poderia mostrar que tem a ver com ele. Ou seja, ele já tinha essa questão de forma... arquétipos, né? De arquétipo, de inato em relação ao que ele quer mostrar para os outros. Sim, sim. E aí é o poder. E esse poder, ele pode ser exercido pro bem ou pro mal, né? Você estava falando aí das eleições de São Paulo. Uma pessoa que eu gosto muito é a Tabata Amaral. E eu acho que ela teve um crescimento muito grande nessa campanha, nessas eleições, justamente nessa esfera do poder. Eu achei que ela demonstrou, ela não se abalou em nenhum momento, pau quebrando lá, cadeirado, comendo solto e tal, e ela demonstrando ali uma postura, né, equilibrada o tempo inteiro e se posicionando. Mais do que isso. Porque ela sempre teve essa postura assim, um pouco mais direta, mais assertiva, usando que o assertiva da forma correta, né? Que a gente sempre brinca lá em casa que a gente vê na internet as pessoas usando assertivo de forma errada, colocando como se assertivo fosse alguém que falou algo certo. Exatamente. Nada a ver. Mas usando a palavra assertiva da forma correta. O que ela fez? Ela, por exemplo, ganhou muita popularidade quando começou a mostrar uma persona um pouco mais bad girl, que ela colocou jaqueta preta, ela mesma fez até meme em relação a isso e tal, pôs uma jaquetinha preta, usou uma fotografia que dava pra ela... Pra fazer as denúncias do Fábio Marçal ali. Porque tem coragem. Tem coragem, Eu sou mulher, mas eu sou peito mulher, ele mesmo. Peito, tenho coragem, mulher tem que ser assim mesmo. E ela sempre foi vista pelas pessoas como a menininha, a meiguinha e tal. E apesar de eu nunca ter visto ela dessa forma, eu acho a trajetória dela incrível. Eu acho, quem dera se eu votasse em São Paulo, que eu teria votado nela, com certeza teria colocado adesivo no meu carro, teria feito propaganda. Com certeza. Eu adoro Tabata Amaral. Viu, Tabata? Tamo junto. Tá convidada pro podcast. Aliás, você já entrevistou ela. Já no canal Como a Mente Funciona, tem entrevista funciona. Com a Tabata. A Tabata é fantástica. E ela... eu sempre achei ela muito coerente, tem uma trajetória, né? Saiu lá da Vila Missionária e foi para Harvard e foi deputada das mais votadas do país e os projetos dela são muito voltados para a educação. Quando a gente observa a trajetória dela, olhando de forma racional, a gente percebe o crescimento dela, ela enquanto uma
grande política. E só que, aos olhos do grande público, ela ainda era vista como a menininha, a meiga e não sei o quê, né? E eu achei que nessa última eleição, ela teve um crescimento muito grande nessa esfera do poder, sabe? De Sim. se posicionar mesmo como uma mulher mesmo. Eu não sou menina coisíssima nenhuma, eu sou uma mulher de verdade. E ela até já mostrava o poder de uma forma inteligente, Eu sempre achei que ela demonstrava poder. que é com a inteligência dela. Só claro. que aí que tá a grande sacada do carisma. A forma que você exerce o poder para aumentar seu carisma tem que ser uma forma que gera conexão com quem tá te vendo. E é justamente por isso que o poder vai ser aquele elemento que vai atrair fãs mais apaixonados, mas que também vai atrair uma rejeição maior. Que foi o motivo pelo qual o Pablo Marçal perdeu a eleição. Uhum. Outro exemplo aqui, a gente teve Bruno Engler, aqui. Uhum. É comum, ao menos aqui no Brasil, os partidos de direita terem personagens que mostram muito poder. Uhum. E aí, no momento em que Bruno Engler, Nicolas, tem uma postura pública de mostrar mais agressividade e mais virilidade, mais coragem e tudo mais para falar o que quer para sua base, Queria mais racha, né? cria mais racha e acaba sendo um discurso para a própria base. É. Você vê que é um discurso que não é visto como conciliador. Isso faz que pessoas que são do seu partido fiquem cada vez mais apaixonadas e pessoas que não são afastem cada vez mais. E não é só a extrema-direita, não. Se você pega a extrema-esquerda, é a mesma coisa. Uhum. Você pega, por exemplo, qual que é a grande diferença que a gente teve, historicamente aí, do PSOL com o PT. Por que o PSOL existe? O PSOL existe porque quando o Lula virou essa figura carismática, conciliadora, o Lulinha paz e amor, que todo mundo brinca em relação a isso, ele fez uma série de medidas que foram vistas a favor do mercado. Aí brigou com Luiz Helena, aí criou o PSOL, porque o PSOL era visto como temos que realmente fazer a revolução do proletariado, ou ainda que não tivesse essa aspiração, que é uma aspiração do PSTU, uma aspiração do PCdoB, mas no mínimo uma aspiração de perfil sindicalista. Uhum. Essa ideia de trazer mais poder para os trabalhadores, Mais revolucionário e tudo mesmo, mais, né? isso também traz poder. É. Agora, o que aconteceu com o Boulos que minou o carisma dele? O Boulos não tem carisma. Mas eu vou te falar alguns elementos falando sobre isso que mostram por que ele não teve carisma. E tem a ver com poder. O Boulos, bem no início, bem antes dessa eleição, era visto como esse cara polarizado da extrema esquerda que ia tomar sua casa, que enfim, ia fazer a revolução e tudo mais. Era um cara que publicamente falava a favor da descriminalização das drogas, pelo menos, falava publicamente a opinião dele a relação ao aborto, enfim. Mas apesar dele demonstrar esses elementos, essas opiniões que são bastante controversas, não demonstrava o poder, né? Mas é que tá. Eu até acho que até demonstrava. Só que ele fazia igual a extrema-direita faz. Mostrava poder só pra base. Só pra base, sim. Só que, o que ele quis fazer? Ele quis fazer o que o Lula fez. O Lula era esse cara em 89. Só que o Lula virou um cara conciliador. O pessoal hoje não comenta, mas tinha umas frases que o Lula falava o seguinte, quando virou o Lula, né, aquele primeiro mandato dele, ele falava o seguinte: a idade nos leva pro centro. Que é um perfil conciliador e tudo mais. Só que o que o Boulos fez? Você lembra, rapidinho, hoje eu tô te cortando muito, mas teve tinha uma página, não sei se era no Orkut ou no Facebook, que era Lula Neoliberal, que eu lembro demais. Eles colocavam a frase como se fosse do Fernando Henrique, mas era do Lula, né? E tipo assim, essa frase foi dita pelo Fernando Henrique Cardoso, que todo mundo vê como o malvadão neoliberal, que eu acho absurdo isso, essa fama que, cara, Fernando Henrique foi o melhor presidente que nós tivemos no Brasil. Não, gente, isso é foi o criador do Plano Real, pelo amor de Deus. Mas a galera que não viveu essa transição de moeda não sabe como que era a inflação. Foi criado no Itamar Franco. Mas quem mostrou as caras? Não, ele era o ministro da Fazenda, ué. E quem juntou Gustavo Franco, que a galera toda. O maior gênio que a gente tem na economia brasileira, enfim. Mas quem
salvou a gente do buraco Eu sem dúvida. foi essa A equipe. gente pode Fernando até- Henrique Cardoso, Gustavo Franco, esse pessoal aí. Então, Teve até corrupção aí, né, como que as privatizações e aconteceram. o Lula foi contra. Claro que Tô falando foi, real. claro que foi. O PT Mas, foi enfim. contra. Enfim, mas não vamos ficar falando tanto de política aqui, não. Só porque essa página, todo mundo, isso aí foi o Fernando Henrique que falou, claro que foi, e era o Lula, sabe? É porque o Lula tinha esse perfil conciliador. Agora, o que aconteceu? Quando o Boulos quis mudar essa roupagem, ele começou a usar os memes, falar assim, eu vou invadir sua casa, vou invadir seu coração. Aí ele começou a usar isso até na campanha de São Paulo. Virou caricato. Ele o começou a negócio. falar assim, Boulos, quanto mais bate, mais cresce. Nossa. Aí o que aconteceu? Ele pegou o poder dele Uhum. em relação à extrema esquerda e diminuiu. Ele começou a desdizer em relação às drogas, a própria Tabata criticou isso, desdizer em relação às drogas, começou a desdizer em relação à ocupação, e começou a voltar atrás para criar um perfil conciliatório. Mas ao fazer isso, não foi de uma forma autêntica e virou meio que piada. Ele começou a ser visto como uma piada. Uhum. E aí acabou sendo visto como alguém assim inofensivo. Aí o carisma foi lá embaixo. Exatamente. E aí a parte do inofensivo, que é bem interessante falar do Marçal, que tem a ver com essa questão do poder também, que é o seguinte. O Marçal tava lá usando e abusando do poder dele. Não preciso dizer que, enfim, eu não sou uma pessoa que é fã do Marçal, enfim, não seria mesmo. alguém que eu votaria. Tem várias questões aí que eu discordo completamente. E não tô falando aqui nem da justificativa que ele deu, que ele falou que não ganhou só porque a frequência dele tava tipo 30, não tava assim, é um absurdo. Né? Rolou isso. Mas o que aconteceu? Teve um Essa negócio eleição foi interessante bizarra. que tem a ver com carisma, que ele tava lá trucando, né? Agora que você já sabe mais sobre truco, já tivemos um episódio aqui com o Paulo Araújo, Verdade. ele trucava o tempo todo falando assim, Datena, você não tem coragem de me bater não, ia ser um medrosão, você não tem coragem de me bater, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Datena tem uma atitude que pra mim, eu não entendo sobre realmente as leis eleitorais, mas que pra mim tinha que ter dado algum tipo de inelegibilidade. Pô, você tá no debate. Vamos fazer um debate público. Dá uma Debate. cadeirada no Só coleguinha. debate. Você Pelo pega uma amor de cadeira Deus. e desce a lenha. Cara, não importa o que o Marçal falou. Isso não pode acontecer na República. Claro que não. Durante o processo democrático, eu acho mais louco as pessoas acharem razoável a cadeirada, pô. Não, gente, claro que não é razoável. Não é algo que tem que acontecer na República. Claro que não. Só que Mas eu isso- confesso que eu ri dos memes. É lógico que a gente ri dos memes. E eu até entendo a pessoa que sentiu uma certa catarse ao ver a cadeirada. Pô, ele fez algo que eu queria fazer, porque eu detesto o Marçal e tal. Que o Datena lavou a alma das Lavou a pessoas. alma, beleza, eu entendo a pessoa falar isso. Agora, você Falar não achar isso errado, E comemorar, né? Não, pelo amor porque de isso Deus. aí é o fracasso da República, É o né? fracasso, é o Falar, fracasso pô, da acabou democracia. O processo democrático acabou. Só que o mais louco e que tem a ver com o poder foi o seguinte. Eu pensei, poxa vida, esse Pablo Marçal agora vai ficar de vítima de que foi agredido, e realmente foi agredido. E vai postar de vítima e vai crescer a popularidade dele. Aí o que aconteceu? Ele pensou nisso e começou a exagerar, inclusive a performar que a cadeira tinha sido muito pior do que foi. E o que aconteceu aí, que é a parte que eu acho mais bizarra da história? No momento em que ele apanha com a cadeirada e, além disso, se coloca de vítima, e realmente, neste caso específico, é claro que foi vítima, beleza. Hipervalorizou, fez lá uma cena com a ambulância. Ele teve a faca e o queijo na mão, né? Pra poder Pois é, mas aí o que usar aconteceu? disso aí. Ele teve a faca e o queijo, mais ou menos. Porque no momento em que ele quis usar disso, aquela audiência que estava apaixonada pelo poder vindo da virilidade, pensou, peraí, mas ele não tá sendo homem de verdade, não. Ele conseguiu perder voto da base dele por conta disso. Pra gente ver como que essa questão do poder é uma questão muito pessoal. Então, nessa tríade, né? Como o poder dele era a arma mais forte que ele tinha, como ele foi perdendo vida aí nesse poder, aí ele foi perdendo Exatamente. carisma e... Aí ele foi, porque... Tanto que o Nunes não é uma pessoa Não, carismática. vou combinar que o Nunes,
Não tô aqui nem Só que aí entrando pela em mérito rejeição. político. Mauro Nunes é a pessoa mais vazia que a gente vai ter na política aí em relação a Ao carisma e carisma, magnetismo é. pessoal. Só que aí foi pela É rejeição. o mais morto deles todos. Sim. Ele é o mais morto deles todos. Não tem nada. Agora, O próprio Fuad aqui também de Belo Horizonte tadinho. não é uma pessoa carismática. Já também. Não é o Fuad, Não é uma personalidade carismática. o Fuad Ganhou até pela tenta rejeição. aumentar direita. a questão do calor humano, pondo suspensório, a pessoa ter aquela ideia de que, enfim, é um vovô. Pra quem não sabe, né, o Fuad acabou de ganhar a reeleição da prefeitura de Belo Horizonte. Agora, se você que é de outra cidade, outro estado, não conhece o Fuad, preocupa não, que os Belo Horizontinos conhecem tem 2 meses, 3 meses. Foi bem parecido com o que aconteceu com o Nunes. Sim. Foi que o Nunes entrou porque o Covas Uma morreu. substituição, E aqui o Calil saiu. Isso. E aí o Fuad entrou, enfim. Aí as pessoas ficaram conhecendo o Fuad, porque, né, ele não era um cara vindo da política e tudo. Exatamente. E agora, o ponto mais interessante que eu acho dessa história é que, no momento em que o poder dele está totalmente agregado a mostrar coragem e virilidade, é claro que ele vai perder notoriedade. É. E aí tem mais elemento interessante que é o seguinte: pra que serve virtuosismo moral? Pra que serve cancelamento? Mostrar poder. Mostrar poder, ou seja, no momento em que eu chego e faço um textão marcando alguém, não, um absurdo que o presidente falou, um absurdo que o prefeito falou, e faço um textão, eu tô querendo mostrar poder. E o mais interessante é que o anonimato da internet permite qualquer pessoa, qualquer imbecil ter coragem de mostrar poder. Então, essa questão do poder é bem interessante. Vou falar de mim, por exemplo. Algumas pessoas falaram que eu e você somos carismáticos, né? E um elemento que eu comecei a usar do carisma, e de forma pessoal, foi uma transição que eu fiz assim, mais gradual e tudo mais, mas que tinha a ver comigo, foi mostrar mais poder em relação ao que é ciência e o que não é ciência. Eu não me posicionava tão fortemente contra a pseudociência no início. Eu queria ter um perfil mais conciliador, eu queria ser tipo Boulos. Não, mas tem a intenção positiva da pessoa e tal. Não vou ficar falando que homeopatia é placebo, não. Não vou falar que terapia quântica não existe, não, que o quântico não tem nada a ver com isso. No momento que você começou a se posicionar com relação a isso, aí o seu poder aumentou e o seu carisma também. Aí o que acontece? Só que isso também é uma faca de 2 gumes, né? Porque Exatamente. aí vem uma horda de pessoas também que, às vezes, coadunam em alguma medida com o que você fala sobre a ciência, mas são extremamente, como é que eu vou dizer? Rígidos, né? Da outra ponta, que não aceitam opinião contrária. Não, e é muito interessante a questão da pseudociência, porque eu até lembro da palestra que o Pirula deu na nossa convenção de hipnose, que ele tá falando de pseudociência, tá todo mundo acreditando, concordando, não sei o quê. Aí ele fez uma lista gigantesca na tela de pseudociências. E naquele momento, muita gente da plateia ficou incomodada por ter citado a pseudociência do cara de estimação. Só que o mais curioso é que aquela que foi citada do colega que está sentado do lado, ele não importa. Ele não importa. Então, quando eu começo a me posicionar em relação a falar sobre ciência, falar sobre o que não é ciência, falar sobre como que às vezes algumas religiões vão usar hipnose para falar que mão colada é uma maldição, esse tipo de coisa, eu tô mostrando mais poder. Só que ao mesmo tempo, eu tô ganhando mais hater também. E é uma ponderação que a gente tem que fazer em relação a isso. Sim, sim. E aí o virtuosismo moral, o virtuosismo intelectual vai estar todo nisso. Vai estar todo nisso. Agora, além do poder, que depois eu vou falar dos outros 2 elementos, pra gente falar das pessoas que foram enviadas pra gente. Ah, sim. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e fiz algumas perguntas sobre o carisma e perguntei, quer ver? No primeiro story perguntei, vocês consideram pessoa carismática? 77% respondeu que sim, 23% que não. Agora, muitas pessoas aqui que responderam que não, eu considero carismáticas. Eu não vou citar nomes aqui não, mas tem gente aqui que eu falei, pô, eu acho essa pessoa mó carismática e ela acha que não é. Enfim. Bom, depois eu coloquei no story seguinte, eu coloquei a foto da Marilyn Monroe,
do Roberto Carlos, do Silvio Santos e da Ivete Sangalo. E coloquei, qual destes famosos tem mais carisma, na sua opinião? Que são 4 personalidades, assim, que todo mundo sabe que tem um carisma lá em cima, né? Eu não sei o resultado, eu tenho minha opinião. Qual a Posso sua dar minha opinião? opinião? Você não olhou aí não, né? Não, Olha, não tem como. Na seu verdade, celular tá aí. te falar, a Ah. sua pesquisa só Ah, é mostra resultados verdade. do seu celular, não mostra no é. meu, não. Ué. Eu acho que é Silvio Santos é imbatível. Eu acho que Silvio Santos é o mais. Foi, exato. Silvio Santos, 53%. Estão certos. Essas 53% de pessoas estão certas. Em segundo lugar, foi Ivete Sangalo. Em terceiro lugar, Marilyn Monroe com 7%. Pô. Mas é um carisma meio retrô isso aí, né? É meio retrô. E Roberto Carlos, 4%. Isso me deixou muito intrigada. Porque o carisma de Roberto Carlos é uma coisa sinistra, né? Nós que já fomos no show com nosso amigo Luciano Stanca, que sempre nos levou para o shows do Roberto Carlos, nós vimos que quando ele entra no palco, é uma coisa assim, Pois ele é. tem um magnetismo muito forte, né? Mas tem uns elementos que eu quero falar, Ah. inclusive antes de dar os exemplos, que tem a ver com isso. É? Porque a gente falou até agora só de poder. Aham. Mas quais são os outros 2 elementos? Tem o calor humano, que é se preocupar com o outro. Eu vou até falar daqui a pouco falar sobre o Carl Roger, esse contexto terapêutico, aquele contexto em que você vê que essa pessoa é um amigo, não é um inimigo. Mas tem um elemento que é o terceiro, que é a presença. Porque o Roberto Carlos, eu não sou fã de Roberto Carlos. Não sou fã do Roberto Carlos. Mas você correu para pegar a rosa para sua mãe. Com certeza. Mas quando eu digo que eu não sou fã do Roberto Carlos, não significa não que eu não gosto das músicas, não é isso. Mas eu não sou uma pessoa. Como aquelas senhoras que atropelam na hora Claro. de pegar a rosa e tal. Eu não sou. Agora, uma coisa que eu achei impressionante do Roberto Carlos foi a presença dele. É impressionante. Dava a impressão, eu vi alguém comentando sobre isso em algum lugar, eu concordei demais. Quando ele sobe no palco, dá a impressão que o tempo para. É. Dá a impressão que a pessoa que estava do seu lado parou de respirar. Ele pega a atenção de todos. Ele tá tão presente naquele momento lá. Então, E ele não é um showman, né? pois é, Ele não porque é uma pessoa que chega com fogos de artifício e tal. É a presença dele. Ele eu vou te falar, chega quando começam aqueles acordes, né? Assim, eu vou te falar uma coisa aqui. Você sabe que eu sempre fui fã de Beatles. sim. Já fomos em vários shows do Paul McCartney. A gente Você já viajou. principalmente. A gente já viajou. Alberto teve uma época que onde o Paul ia, ele Eu tava ia com medo dele atrás. morrer e eu nunca ia no show. O ponto é esse. Que ele veio aqui no Brasil. E ele ia em show 2 dias seguidos. Tipo assim, aí ele vai estar lá no Rio de Janeiro, você lembra? Ele fez 2 shows, você comprou pros 2 dias. Eu falei, não vou com você 2 dias, é demais. Aí você foi num comigo, outro fui sozinho. E outro você foi sozinho. Agora, É uma pessoa bitomaníaca. Paul McCartney. Então, enfim, um Beatle. Das bandas, assim, mais famosas da história. Não tem a presença que o Roberto Carlos tem lá na frente. Que louco, né? Não tem. Não tem. Eu senti muito mais impactado na plateia. Olha que interessante. E mesmo você sendo fanzaço de Beatles e não sendo tão fã assim de Roberto Carlos, né? Perfeito. E é claro que eu preferi estar no show dos Beatles. Sim, O show sim. do Paul McCartney. No show dos Beatles não tem nem jeito. É. Mas é claro que eu prefiro estar no show do Paul McCartney. Mas aquele impacto de o cara chegou. Uhum. Cara, é um negócio que eu vi no show do Roberto Carlos. Que, aliás, teve um dos shows que a gente sempre, na primeira fila, né? Porque nosso amigo Stanca nos coloca lá. Primeira fila. Primeira fila, lá que a voz, né? Aí o Roberto Carlos, na hora de cantar Esse Cara Sou Eu, Lembrando que lá na frente só tinham mulheres da terceira idade e você. e eu. Eu era o único Era homem. o único homem da primeira fila. Aí, Roberto Carlos tava lá cantando, Esse Cara Sou Eu. Aí ele apontou para Albertinho e disse, esse cara é você também. Eu falei, pô. Ah! Eu sou o cara mesmo. Aí ele olhou pro lado assim, só tinha senhoras e ele lá, todo... E aí, eu achei interessante porque essa questão da presença também é importante. É. Você quer falar dos outros elementos antes de eu Não, ler os as elementos são esses 3. Agora eu queria que você trouxesse algumas pessoas que são carismáticas. que o pessoal falou aqui no Instagram, né? Pra gente poder comentar sobre elas e falar sobre como que a gente pode também exercer mais poder, mais presença. Uhum. Aí eu perguntei no story seguinte, além dessas 4 personalidades, quem você considera detentor de um grande carisma? Aí, opa, pera aí. Ih, rapaz. Ó, enquanto ela tá buscando lá, vou falar alguns que estão aqui. Deixa eu pegar no outro celular aqui, que esse... Aqui, colocaram uma pessoa que eu nem acho que é tão carismática não, mas eu entendo que colocaram. O Átila.
Por que que colocou o Átila? Porque quando ele tava naquela questão lá do Covid, fazendo as lives dele, ele tava mostrando muito poder, e teve inclusive um poder material, devido ao conhecimento, devido à inteligência, devido ao poder de mobilização que ele tava tendo. Uhum. Então, porque o Átila não é uma pessoa magnética, naquele sentido de chegar e capturar a atenção de todo mundo. Não, não é. Mas por mostrar o poder dele, Aí esse elemento faz com que o carisma sobressaia. agora, por Eu exemplo, tive aqui. Quer falar? colocaram Silvio Santos era imbatível. No meu também. Silvio Santos apareceu umas 3 vezes aqui. Quer ver? Não, teve muita resposta. Teve. A Áurea disse Bruno Mars. Bruno Mars eu é acho bastante muito carismático, sim. Thales disse Ronaldinho Gaúcho. Perfeito. Agora, pegando o Bruno Mars, fica muito claro que ele exerce. Não é poder. É Não muito mais calor humano e empatia. Ele chega, Brasil, amo vocês, Brasil excelente, samba, faz videozinho. Cria essa conexão. Cria essa conexão. Verdade. Thales disse Ronaldinho Gaúcho. Acho super carismático. Não, Ronaldinho Gaúcho é absurdo. ele Ronaldinho é absurdo. Agora, o Ronaldinho Gaúcho tem o poder também da habilidade que ele tem. E ele tem um jeito debochado, né? Um jeito assim. Essa irreverência mostra poder. Uma irreverência. A irreverência estaria dentro de poder, né? É claro, porque ele não se importa com a opinião do outro. Ah, verdade. Teve até uma entrevista que foi famosa, o Ronaldinho Gaúcho, que ele gostava de viralizar, né? E ele viralizou com uma foto que era ele na piscina. Você chegou a ver essa foto? Com as bundas? Com as bundas de várias mulheres, assim. E viralizou, claro que o negócio desse viralizou. Sim. E aí o repórter perguntou pra ele. E falou o seguinte, mas você tá aí nessa preparação, mas as redes sociais estão aqui debatendo sobre essa foto sua no meio de várias mulheres. O que você ia falar sobre isso? Ronaldinho Gaúcho riu e falou, ficou com inveja, né? Você queria estar lá, né? Aí o cara ficou todo desconcertado. Todo desconcertado. O cara, quando tem o carisma lá em cima, ele nem se preocupa, né? Agora, outro que tem aqui, ó, que eu acho que inclusive mostra poder, é o Papa Francisco. Esse não apareceu pra mim, não, mas ele... O Papa Francisco, super. por exemplo, olha que interessante. Mas também é uma figura controversa. Pois, Principalmente na Itália. Na Itália... Exatamente, é que tá, isso que é o mais interessante. Ele mostra poder, inclusive tem muito católico, fervoroso, que nem considera Papa. Por quê? Os mais ortodoxos como ele acham é visto como alguém de esquerda, ou de centro-esquerda, não sei. Nem acho ele esquerda, só porque ele defende os imigrantes. Aí... mas enfim, o fato dele se posicionar com certas opiniões e eventualmente ele até fala alguma coisa sobre homossexualidade, alguma coisa verdade, assim, fala. que vai sair da cartilha que deveria ser da Igreja Católica, ele não tem poder. E ao mostrar poder, aquele que já não gostava afasta, mas vai ter gente aí que é apaixonada com o Papa Francisco. Observa que o Papa Francisco, ele mostra muito mais poder do que até mesmo calor humano. Ele não se importa de chegar e dar uma opinião polêmica em relação ao que, ao menos seria polêmica para quem é católico, para quem, enfim, está envolvido com a Igreja Católica. Católica. Ele é muito mais carísmaco do que o Bento XVI. Exatamente. Que tinha zero carisma, né? E o Bento XVI, o Ratzinger, se você pega, por exemplo, acadêmicos da teologia e do catolicismo... Não, ele era foda. O Ratzinger, exatamente, esse que é o ponto que eu quero deixar. O Ratzinger pega o Papa Francisco e coloca no bolso. Se você pega em relação à produção intelectual, o conhecimento, o entendimento, aquele cara que é o acadêmico, que entende de filosofia como ninguém, é o Bento XVI. Aliás, quero recomendar um filme aqui pro pessoal, quem não assistiu, Dois Papas. Filmaço. Muito bom, né? Que filme bom esse, Muito legal. É um filme assim que parece que vai ser horrível. Não, é sensacional. Parece que vai ser bobão e conseguiram fazer uma assim... Ele é até antiguinho, né? É mais ou menos antigo, é muito bom. Aí perceba que isso aqui é interessante em relação ao poder, não basta ser inteligente. Não. Porque o poder, ele exige na contemporaneidade uma demonstração pública da sua capacidade de transformar o mundo com aquilo. Então, por exemplo, se o Bento XVI
fosse twitteiro. Claro que é uma realidade paralela. Mas vamos supor que o Bento XVI fosse um cara twitteiro e que utilizasse o tempo todo dos argumentos filosóficos e teológicos para se posicionar intelectualmente. Ia surgir gente falando assim, olha, eu nem entendo muito o que ele fala não, mas ele sabe demais. Nossa, ele é um cara inteligente demais. No momento em que Bento XVI é um cara extremamente qualificado intelectualmente. Inacessível. Mas inacessível, que não faz virtuosismo intelectual. Se ele não faz um virtuosismo intelectual, ele não está exercendo poder. Não adianta você ser intelectualizado se você não está expressando publicamente sobre isso. E o jogo da rede social é esse. É você, publicamente, não ter medo de exercer o seu poder. Então, eu já te digo aí para aumentar o seu carisma, se aqueles valores, aquelas questões, ou você falar publicamente, são muito importantes para você, fala. Fala, porque se você ficar nesta postura morna, que, não falo A para nos agradar B, não falo B para nos agradar A, não falo tal coisa, não falo, mas desse jeito, você nunca vai conseguir se conectar de forma genuína com a sua audiência e seu carisma vai ser zero. Inclusive, uma coisa que a Tabata sempre fez para mostrar poder foi mostrar que ela discordava tanto do PT quanto do Bolsonaro. Sim. Inclusive, esse tipo de fala dela é muito injustiçada, porque muita gente fala assim, porque quem é de centro fica em cima do muro e tal. Nada a ver, muito pelo contrário, porque quem é de centro tem coragem de se posicionar independentemente de cartilhas. Eu mesmo me considero uma pessoa de centro. E eu critico a esquerda e a direita, eu me movo por pautas. Exatamente, né? Na verdade, o que Então- o pessoal não entende, e isso aí, sabe o que acontece? As pessoas não entendem porque, apesar de elas serem muito inteligentes, elas são assintomáticas. Aí o que acontece? É uma coisa que De onde você acontece. tirou isso? Tem pessoas aí, ó, que às vezes são muito inteligentes. Você conhece alguém inteligente e assintomático? Comenta aí. Tem muita gente que é inteligentíssimo, Meus neném até chutaram aqui. mas é assintomático. Aí o que o inteligente assintomático faz? Ele acha que ser de centro é ficar em cima do muro, de forma Nada a alguma. ver, nada a ver. É que no momento em que você, aqui no Brasil pelo menos, é a favor de uma questão moral que te leva para esquerda e a favor de uma questão econômica que te leva para direita, você tem um posicionamento forte aqui e vai te levar para o centro. Exemplo muito fácil. Se a pessoa for a favor da descriminalização das drogas e ao mesmo tempo for a favor da legalização do posse de arma, ela já está entrando pro centro. Pois é. Tô nem aqui entrando no mérito não, viu, coleguinha? Se eu sou a favor ou contra cada coisa, mas o ponto é que a pessoa pode ser, por exemplo, a favor de descriminalizar ou legalizar as drogas, legalizar o posse e o porte de arma. E é muito cômodo ficar dentro desse binarismo, né? Ficar ou na direita ou na esquerda. Porque aí aquela pessoa pública, por exemplo, que se posiciona como 100% direita ou 100% esquerda, ela vai ter uma multidão de pessoas defendendo e até passando paninho para as coisas que ela fala. Claro. Né? Enfim. Então é muito cômodo. Agora, outro ponto que eu acho importante é que é diferente você mostrar poder em relação a questões que para você são pertinentes, de você achar que você é obrigado a dar opinião de tudo. Peraí, que não é a mesma coisa não. Sim. Não é a mesma coisa não. E aí a gente vai ter o que a gente já falou de grandstanding, que é o virtuosismo moral, que vai ser baseado em poder. O que é virtuosismo moral? Você simplesmente, de forma pública, aponta alguma coisa que envolve moralidade e aponta o dedo e fala que você é moralmente superior a isso. E o virtuosismo moral, que é o grandstanding, é uma forma clássica de mostrar poder. Então, essa questão de cancelamento, para que as pessoas fazem isso? É mostrar poder. Quando teve lá, o pessoal do Flow brinca, né, o Monarch Day, que teve o problema do Monarch, do cancelamento, e o pessoal começou a pedir para tirar os episódios, incluindo o Sr. Boulos, Que depois voltou lá para curiosamente, depois ficou em maus lençóis, porque dar entrevista. teve que voltar lá, né, meu amigo? Deve ser muito difícil, né? Deve ser muito difícil. É difícil dar moral pro Boulos. Ô, Boulos, Mas se ele quiser vir aqui no nosso podcast, ele tá convidado. vem convidado e você vai ter bolo se você vier aqui. Eu vou te dar um bolinho.
Mas no momento em que o cara chega e faz o textão, tô exigindo que o Flow remova o episódio. Tá exercendo poder. Só que ao mesmo tempo, ele tá dialogando com a base, mas tá rompendo também com gente que não é da base. Sim. Eu achei todas essas pessoas que fizeram isso escrotas. Claro. E eu tomei ranço, sabe? Não, assim. que na verdade o que é pior é o seguinte. Muita gente que ganhou popularidade surfando na onda do Flow, foi lá várias vezes, depois que surfar na queda. Exatamente. Tá de Mas vamos brincadeira. falar aqui das outras pessoas, que Falei. tem muita gente que participou. Débora falou, Padre Fábio de Mello, Fernanda Torres e Caetano Veloso. Esses três também eu acho bastante... A Fernanda Torres, você pega, por exemplo, Fernanda Torres, você pega Dercy Gonçalves. Mulheres que se mostraram poderosas por serem irreverentes e não tem por não importar. O Padre Fábio, ele é carismático mesmo com pessoas que não são católicas. Claro que é. Né? Super carismático. Teve gente que comentou, minha sogra, meu pai, coleguinha, eu não conheço seu pai, sua sogra. Eles talvez até sejam, sim, muito carismáticos, mas, né, enfim. A Cíntia Santos, ela trouxe pra gente uma lista que eu adorei. Várias pessoas que ela considera carismáticos. Pirula, ela falou assim, Pirula, carisma ranzinza. É fantástico isso. Carisma ranzinza, eu achei sensacional. Realmente ele tem esse lado dele meio... ranzinhos, assim, e é super carismático, né? Quem não gosta do Pirula? Sim, agora o Pirula, muito do poder dele tem a ver com o conhecimento dele. E com a coragem dele de falar sobre temas que seriam mais complicados. Sim. Aliás, se você não assistiu os episódios do Pirula aqui no nosso podcast, volte algumas semanas aí atrás que você vai ver. Tem episódios sensacionais. A Cintia também falou Hebe Camargo, Fernanda Torres também, Tata Werneck, olha, só Casé mulheres... Peçanha. Olha, essas mulheres que colocou, incluindo Tata Werneck, Hebe, mulheres que não se importam de falar publicamente as coisas. Mostra poder. Mostra poder, exatamente. Quem mais colocou? Casé Peçanha? Casé Peçanha. Quem não lembra, ele era VJ da MTV. Hoje, ele não usa mais o Peçanha, era nome artístico. Ele voltou pro nome Casé Pecini hoje. Foi ele que foi o apresentador dos Incríveis. Dos Incríveis, eu lembro. Carequinha e tal. Bel Marx, super carismático. Super. Né? Achezeiro, adoro. Neidinha falou, Valerinha. Valerinha é demais, eu acho que é a mais carismática. Ela que é super carismática. A Esther também falou, Ana, Cristina. Valerinha, tá aprendendo. Camila disse, Michelle Obama, super carismática. Super carismática. O próprio Barack Obama. Oprah. Teve um aqui que eu achei retrô. Rony Von. Rony Von, cara. É carismático. Rony Von. Super. Eu tenho poucos elementos pra afirmar do Rony Von. Rony Von. Silvio Santos várias vezes. Outro aqui que apareceu, que eu gosto muito, Luciana falou, e várias outras pessoas também mencionaram. Geraldo Rufino. O Geraldo Esse é carismático, super. Que é um palestrante. Sim, tem uma trajetória de vida fabulosa. Sônia disse Fábio Júnior. Tassiane disse Dave Grohl. Teve alguns influenciadores digitais que eu não conheço. Que tem Virgínia Fonseca. Virgínia todo mundo conhece, claro. Elisângela falou Viola Davis. Sim, super carismática. Que também tem essa questão. Ela sempre se posiciona, né? Ela é uma figura muito forte. Sim. A Amanda disse Luciano Huck. Outras pessoas também falaram Luciano Huck. Maria da Conceição. Carvalho disse Casimiro. Casimiro é um excelente exemplo. Agora, para a gente poder falar sobre... Você comentou aí sobre o Rufino e a história dele. Falando sobre... Só pra gente encerrar o episódio e falar sobre a questão do calor humano, Carl Rogers, que foi um dos maiores psicólogos de todos os tempos, falava que para ter contexto terapêutico, ou seja, você está num ambiente que as pessoas se terapeutizam espontaneamente, seja na igreja, seja no grupo de apoio, tem que ter 3 elementos. Ele colocava empatia, que é se ver no outro. Segundo, a aceitação positiva e incondicional. E terceiro, congruência. E esse congruência, eu acho fantástico, que é a pessoa perceber que você é uma pessoa de verdade. E aí quando você pega esses 3 elementos... o Rufino faz isso. O Rufino faz isso. Você percebe que no momento em que você não é um personagem, é você de verdade, as pessoas se conectam com você pelo calor humano. É verdade. Se conectam pela sua presença. Então, pra gente finalizar aqui, dicas
para a pessoa que quer aumentar o carisma ela pensar nesses 3 pontos. Né? Você pode pensar nesses 3 pontos e de uma forma que eu acho que tem que ser uma forma muito real. Não pode ser forçado. Muito honesta. Se você está em rede social, ou até mesmo no dia a dia, se você começa a se posicionar mais claramente para os seus pares em relação à sua opinião, as pessoas vão te valorizar mais. Isso. Claro, você vai criar algum tipo de atrito? Vai. Mas aquilo que você vai ganhar vai ser muito mais. Então, aumentar o poder. Aumentar o calor humano é pensar nessa tríade do Carl Rogers. É conseguir se colocar no lugar do outro. É não julgar o outro o tempo todo. A presença. Peraí, não julgar o outro. Desculpa. E também a congruência, que é ser uma pessoa de verdade. Ou seja, em vez de você... Não sei se você já viu que tem gente que vai gravar vídeo, vira outra pessoa. Ela vira outra pessoa, ela vira um personagem. Você não tem que ser um personagem. As pessoas, ao acharem... Por exemplo, olha, por exemplo, um cara que a gente valoriza muito, frequentemente a gente sente ele uma pessoa de verdade. Pode até não ser. Mas, por exemplo, quando você vê Barack Obama, você vê um quê de autenticidade naquilo que ele fala. Sim, sim. E aí, então, já falei do poder, já falei do calor humano, finalmente a presença. A presença é você estar presente no aqui e agora. Inclusive, ela dá uns exercícios de mindfulness, atenção plena. Você pode, no seu dia a dia, usar mindfulness e atenção plena, porque a gente está tão acostumado com esse negócio de rede social, notificação, enfim... Você controlar isso, você vai ficar mais presente também. E ela até dá uma dica, por exemplo, de você buscar olhar, por exemplo, para alguma parte específica do rosto da pessoa o tempo todo, para a pessoa perceber que você está prestando atenção. E fazer isso de forma a ser congruente. Porque se você começar a virar um personagem, foi o que aconteceu com o Pablo Marçal. No momento que ele era um cara visto como autênticozão, e que era mega viril e machista, e enfim, não tinha medo do que ele quer falar... Falou que publicamente que as mulheres... a mulher só vota em homem mesmo, elas estão certas. Aí falou que estava com medinho de cadeira. Pô. Aí gerou incongruência, perdeu o poder. Então, e uma sequência de atitudes que ele teve também que foram decaindo nesse poder, claro. Né? Enfim, ótimas dicas. E no story seguinte eu perguntei também para as pessoas o que elas consideram, né, como sendo elementos do carisma. E aí várias pessoas falaram algo que tá tudo dentro desse espectro do que você falou, que é simpatia, naturalidade, espontaneidade, sorriso. A espontaneidade é a congruência. Gentileza, comunicação, bom humor, autenticidade, empatia, conexão. Enfim, então as pessoas sabem intuitivamente o que é alguém carismático, né? E aí a gente espera que, a partir das reflexões que a gente trouxe aqui, você possa pensar mais sobre o seu próprio carisma e observar o das outras pessoas. Claro, né? inclusive, é claro que tem elemento que não é treinável. Tem gente que não tá treinando. Enfim, não vou me tornar o Silvio Santos. Não. Mas se você pega o caso do Steve Jobs, dá pra você perceber que dá pra melhorar bastante. Sim, com certeza. Então é isso, né, Albertinho? É isso aí. Valeu, pessoal. Coloca aí sugestão para episódio nos comentários. Não deu pra eu ler de todo mundo aqui, mas fica pra próxima. E sempre participem lá das caixinhas de perguntas, né? Que a gente Exatamente. abre. Segue a gente no Instagram. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.